Oi, eu sou André Rocha, eu sou economista e advogado, tenho mestrado em economia na EPG-FGV, comecei trabalhando em auditoria externa na PwC, posteriormente fui trabalhar no mercado financeiro, em gestoras e corretoras como Bradesco, Bank Boston, Unibanco. Tenho um blog no Valor Econômico, agora Valor Invest, desde 2011, que fala de temas de investimento, mercado de capitais, avaliação de empresas, e atualmente tenho feito conteúdos, né, e também consultoria voltada para pequenas empresas. O Sérgio agora vai se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou formado em engenharia eletrônica pela PUC do Rio. Nunca trabalhei como engenheiro. Logo depois de formado, fui fazer mestrado em administração na COPEAD, também do Rio de Janeiro, e fui para o mercado financeiro. Trabalhei por 30 anos em bancos de investimentos e corretoras, maior parte disso na área de research. No final, 4 anos eu trabalhei como gestor de um fundo de ações. E desde o início de 2025, eu estou atuando como advisor e consultor de médias e pequenas empresas, colaborando para que elas entrem numa caminhada de criação sustentável de valor e longevidade. Um tema interessante que a gente podia conversar, Sérgio, é sobre dividendos, né? O mercado gosta de empresas boas pagadoras de dividendos. E fazendo uma correlação com a NTN-B, atualmente IPCA+, né? Porque um dos problemas dos títulos de renda fixa é que elas não têm um pagamento periódico de renda. Nesse caso, tem, né? Como é que você pode fazer um paralelo entre o NTN-B e o mercado de ações? Olha, André, esse tema dividendos é um tema interessante, né? Eu gosto de falar que aqui no Brasil tem um fetiche por dividendos, né? A verdade é que empresas boas pagadoras de dividendos, elas são boas pagadoras de dividendos porque ela não tem projetos interessantes que gerem retornos acima do custo capital. Dito isso, né, quando eu invisto numa ação, eu espero dois componentes de retorno. Um componente que são os dividendos e um componente que é o ganho de capital, né? A variação do preço da ação ajustada. Então, vamos usar como exemplo, eu vou investir numa empresa que o retorno esperado é 20%. E ela é uma boa pagadora de dividendos. Ela paga um yield esperado de 10% ao ano, que é um belo retorno de dividendos. Não está bom. Não está bom, gente. Porque eu esperava 20 no total. Então, tem que buscar os outros 10. Claro que dá para buscar. Eu, particularmente, prefiro empresas com menos pagamento de dividendos e mais expectativa de ganho de capital. O risco é maior, claro, mas se é o famoso quem está na chuva, tem que se molhar. Né? Se você está no mercado de risco, vamos nos expor em risco. Ainda mais que temos aí um yield de NTN-B hoje, né, de 7,5% real. Né? É um belo yield e o dividendo tem que pelo menos bater isso aí. Com certeza. E até tem um investidor bem famoso, né, que fala que vive de dividendos. Essa não é a pergunta, né? Porque, por exemplo, se você tem 100 milhões de reais e você tem todo esse dinheiro numa empresa que paga um dividendo de 3%, você vai ter 3 milhões de reais anuais. Você vai viver de dividendos. A pergunta é, foi um bom investimento? Exatamente. Né? Porque você, como você falou, se eu tenho uma NTN-B pagando 7,5%, inflação mais 7,5%, não foi um bom investimento. Você viveu de dividendos? A resposta é sim, mas você não teve uma boa alocação de capital. Você não fez um bom investimento, né? Então, esse é o ponto. Outra coisa também que o pessoal tem muito contra a NTN-B é a questão do carrego, né? Porque geralmente são títulos um pouco mais longos. Você tem vencimentos de 29, 34, se eu não me engano, e títulos até mais longos, né? De 40, 45 ou 60, 62, 2062. Se você consegue carregar esse papel sem resgatar ele, né, durante o período, você vai receber o IPCA
mais os juros. É certo isso, né? A não ser que haja uma inadimplência do governo. Aí é uma outra discussão. Mas se não houver, você vai receber esse valor. Então, assim, o risco de mercado ele existe para quem aloca esse dinheiro de curto prazo ou de médio prazo e vai ter que resgatar antes do vencimento. Quem não tiver, vai carregar esse 7,5%. E com certeza foi melhor que essa empresa que pagou o dividend de 3%. Um outro ponto também que eu acho interessante é o seguinte, se a gente pegar IPCA mais 7,5% e colocar 4% de inflação, né? Mais os 7,5% ou 8%, e fizer para 10 anos, você vai ter uma bolsa ao redor de 155 mil, 550 mil, 600 mil pontos. Será que a bolsa bate, que está em 180 mil, né, hoje que a gente está falando, está mais ou menos nessa faixa. Será que a bolsa bate isso com certeza daqui a 10 anos? Eu não tenho. Mas eu tenho que o equivalente vai bater esse valor. E se bater, mesmo que a bolsa bata isso aí, 550 mil pontos, não necessariamente foi um bom investimento, porque ela tem uma volatilidade maior do que um título de renda fixa. Então, também esse é um ponto importante, porque eu vejo vários detratores, né, do NTNB no mercado, né? Eu acho que você falou um ponto importante, quer dizer, o risco, como o risco percebido da Bolsa de Valores no Brasil é alto, né? Então, esse fetiche pelos dividendos, em parte, é justificado por isso. Eu vou investir em empresas de dividendos porque o risco é menor. Né? Mas é o que você falou. Explica, mas, como você bem colocou, não é um bom investimento. Né? Então, assim, eu acho que existe um exagero nessa demanda por dividendos, porque também tem a história da renda passiva, né? O cara acha que o dinheiro está pingando na conta, então está tudo bem. É o que você falou, o teu exemplo foi perfeito. Pega uma empresa que te dá um yield de 3%. É um bom investimento? O dinheiro está pingando. Se o investidor lá que tem 100 milhões está pingando 3% ao ano, 3 milhões ele está tranquilo. Mas você tem 100 reais, 200 reais, 1.000 reais. Não vai resolver a tua vida. Não, e muita gente tem falado comigo assim, não, mas André, tem o risco na inadimplência do governo não pagar. Ok, vamos partir para esse cenário mais catastrófico. Não necessariamente a Bolsa vai surfar no mercado desse, provavelmente não, né? Porque as instituições vão estar tão corroídas, né? O ambiente de negócio vai estar tão corroído que vai afetar as empresas também. Então, essa empresa que paga um dividendo de 3, provavelmente não vai estar pagando mais isso, né? Esse é um ponto interessante, né? As pessoas, cada um calcula o dividend yield de uma maneira. E a maioria dessas maneiras erradas, né? Porque é o seguinte, o cara pega o preço da ação de hoje e usa como base o dividendo do ano passado. Anterior. Você tem que pegar o preço que você comprou, o dia que você comprou, e olhar para frente. Isso. É esse o dividend yield. Aí o cara assume que o dividendo passado vai ser quase que perpétuo. Também não é uma premissa. É uma premissa. Esse ponto aqui, até saindo um pouco do tema de dividend yield, né? Isso também acontece no preço por lucro, né? Price earnings, né? Porque você considera assim, o preço, né? A cotação dividido pelo lucro por ação. Se der 5 vezes, significaria, vou botar no futuro do pretérito, que você tem o retorno da ação em 5 anos. Mas você tem 2 premissas que são praticamente impossíveis de acontecer. O dividendo ser igual todos os anos para frente, não é isso? Isso. E provavelmente não vai ser, né? Então, assim, essa premissa também de que o dividendo vai ser constante não é real, né? Não é real. E você acaba olhando, não, mas eu tenho um retorno em 5 anos. Não é bem assim. Você tem um retorno em 5 anos se o dividendo foi igual mas pode... E a empresa distribuir 100% do lucro. Exatamente. Esse é o segundo ponto que eu ia falar, que eu acabei me esquecendo. A empresa distribuir 100% do lucro, que também não é uma regra.
Pelo contrário. Tomara que não seja uma empresa que distribui 100%. Então, esse é um bom ponto, que aí a gente entra no modelo de Gordon também, né? No modelo de Gordon, o preço da ação ele é impactado pelo dividendo pago, ok, mas também pelo crescimento do lucro por ação. Se essa empresa estiver pagando 100% de dividendo, provavelmente ela está fazendo investimentos que não vão dar crescimento do lucro por ação por muitos anos. Então, você ganha de um lado pelo dividendo, ok, né? Então é positivo, mas, por outro lado, o crescimento do lucro por ação não vai ser bom. Então, vai impactar negativo. Então, você vai ter um vetor positivo e um negativo, né? Então, essa ação não necessariamente vai andar porque está pagando 100% do dividendo. Porque as perspectivas de que essa empresa pode não ter uma continuidade por não ter investimentos produtivos é alta. Será alta. Semana passada, ou 2 semanas atrás, eu fui fazer uma pesquisa para escrever um artigo exatamente sobre dividendos, e eu descobri uma coisa que eu não sabia, que nos Estados Unidos tem uma parte das empresas do índice S&P 500 que são chamadas de aristocratas do dividendo. E um dos requisitos para fazer parte, a empresa tem que ter tido crescimento de dividendo por ação por 25 anos consecutivos. Cara, acho que aqui no Brasil... Acho que não tem. Não tem. Né? Não deve ter. Então, eu acho engraçado que o cara fala, não, porque uma empresa, geralmente o setor elétrico, ela é excelente pagadora de dividendos. Cara, dá uma olhada em 25 anos, vê como é que foi o dividendo. Porque também tem a questão da inflação, né? Nos Estados Unidos a inflação é 2%, aqui é 4, 5, 6%. Será que ela cresce acima da inflação por quanto tempo? Não, você pega, por exemplo, empresas que começaram a ser boas pagadoras de dividendos são as empresas de telecomunicações, né? Empresa telefônica. Mas por quê? Porque ela não tem muito o que fazer com os recursos também, né? É um setor que está meio estagnado. Então, também acaba indo para o dividendo. Deu para ver que tu vê o que você falou, a apreciação do capital, que é o preço da ação andar, você não vê muito isso nesse papel, por isso, né? Porque você não vê crescimento. Então, o dividendo não consegue fazer que o valor, o preço da ação suba, né? É um setor que você conhece bem, o setor de construção. Eu lembro que alguns anos atrás eu via carteiras de dividendos com Cyrela. Cara, eu ficava assim, cara, Cyrela deveria ser a empresa que menos dividendos deveria pagar. Não só porque está cheio de projeto, mas porque pelo risco do setor. É um setor que a empresa tem que ter liquidez, né? Uhum. É melhor deixar o dinheiro em caixa do que pagar dividendos. Mas tinha muito analista que colocava... Realmente, se você calculasse o dividendo esperado e daria um yield alto. Mas eu achava aquilo um risco muito mais do que um ponto positivo. Um outro setor também que era conhecido como bom pagador de dividendos, que está mudando um pouco isso, é o setor elétrico, né? Porque com essas novas tecnologias, energia solar, energia eólica, energia renováveis em geral, né? Você tem tido uma competição, mercado livre, tudo isso, você tem tido uma competição que não tinha no setor. Até eu tenho uma tese, aí teria que fazer conta, né? Para ver se o beta do setor hoje já não é maior do que era no passado, né? Esse é um tema de bastante interessante, né? Que, de novo, os analistas, os gestores, todo mundo usa o beta histórico como beta futuro. E nada garante que o beta futuro vai ser igual ao beta histórico, né? E isso pode gerar erros de valuation absurdos. Até para explicar o que é o beta. O beta é o risco da empresa vis-à-vis o mercado, né? O risco do mercado, né? O risco do mercado na empresa, né? No caso, né? Então, eu acho que teria um aumento desse beta do setor, né? No caso, né? Eu acho isso uma questão que eu vejo pouca discussão na hora de valuation. O cara vê o beta histórico e fala, o beta é 1,2. Mas pode ser menos, pode ser mais. Né?